Então, certamente uma das áreas da medicina que tem merecido mais atenção e tem se desenvolvido em função de uma mudança do panorama da população é a área de intervenções cirúrgicas não cardíacas. Nós estamos levando para o centro cirúrgico hoje pacientes, pessoas muito mais graves e com múltiplas doenças do que nós fazíamos há 30, 40, 50 anos. Isso representa uma necessidade de preocupar e de estudar o que pode ser feito com esses indivíduos para impedir que eles tenham complicações. Porque uma vez que nós estamos operando pacientes mais graves, do outro lado nós podemos esperar complicações mais sérias, principalmente do ponto de vista cardiovascular. E a ideia foi trazer para vocês, através dessa forma de apresentação filmada, alguns casos típicos dessas situações em algumas aulas que vão ser apresentadas. Então, o primeiro caso é de um indivíduo do sexo masculino, 65 anos, que foi submetido a um procedimento cada vez mais frequente hoje em dia. As empresas nacionais e multinacionais obrigam ou aconselham os seus diretores, a parte operacional de mais alto grau, a realizar exames de check-up periódicos. Então, esse indivíduo foi submetido a um desses exames que vários laboratórios e hospitais fazem em São Paulo, e o que foi encontrado, além das características demográficas, né, um indivíduo do sexo masculino de 65 anos, acima do peso, já com sobrepeso, com um índice de massa corporal de 29, e que tinha como única queixa uma dispneia aos esforços médios, aos médios esforços. Esse check-up, através da coleta de exames e da anamnese, permitiu concluir que esse indivíduo, pela classificação do score de Framingham, tinha um alto risco de complicações cardiovasculares nos próximos 2 anos, acima de 30%. De antecedentes, esse paciente, além de ser tabagista, era hipertenso, dislipidêmico e preenchia os critérios para o diagnóstico de síndrome metabólica. No exame físico, nada chamava atenção, a pressão estava controlada com o uso de medicação, com inibidor de ECA, mas o que chamava atenção é que esse indivíduo tinha um sopro sistólico em foco aórtico irradiado para o pescoço, o que seria, na interpretação de quem fez o exame, um indício de que esse paciente poderia apresentar um quadro compatível com estenose valvar aórtica. Muito bem, em função disso, dentro da progressão dos exames realizados no check-up, um cardiologista avaliou esse paciente e pediu um ecocardiograma, pediu um eletrocardiograma de esforço e o ecocardiograma revelou uma estenose aórtica, estenose da válvula aórtica, com uma área valvar de 0,7 centímetros quadrados, um score e um gradiente transvalvar aórtico médio de 45 milímetros de mercúrio, que caracteriza a presença de uma estenose aórtica importante, uma estenose valvar aórtica grave. O eletrocardiograma de esforço, uma vez que esse indivíduo apresentava uma dispneia somente a esforços médios e grandes, esse paciente foi submetido a um eletrocardiograma de esforço que revelou foi considerado positivo em função do supradesvelamento do segmento ST na parede anterior, na presença de baixa carga de trabalho realizado. Além disso, para corroborar essa situação de pacientes com múltiplos diagnósticos, fez parte da avaliação uma coleta do PSA, que é um marcador, como vocês sabem, de câncer de próstata, elevado com 9,6, e o toque retal mostrou uma próstata aumentada, levemente aumentada, mas com um pequeno, um diminuto nódulo com uma consistência mais endurecida na próstata. O sopro estava lá, a gente já falou sobre isso, sugerindo compatível com aquela estenose aórtica, e a mesma coisa aconteceu no eletrocardiograma, que não convém mostrar aqui, mas que mostrava uma sobrecarga ventricular esquerda. Muito bem, frente a essa situação nós temos 3 problemas. Como que nós vamos lidar com essa situação? Dentro do mesmo cenário, do mesmo palco, eu encontro 3 problemas. A qual deles eu devo dar prioridade? A estenose aórtica grave, a provável insuficiência coronariana caracterizada pela
pelo supra-DST no eletrocardiograma de esforço. Aliás, uma comorbidade muito comum, né? Mais da metade dos indivíduos que têm estenose aórtica tem também insuficiência coronariana. E o achado do provável tumor câncer maligno de próstata, que provavelmente, se confirmar depois de uma biópsia, precisa de uma intervenção cirúrgica. Mas aí cabe lembrar que provavelmente esse paciente vai precisar ser submetido a uma biópsia. Então, se ele precisar ser submetido a uma biópsia, eu vou ter que ter em mente todas as eventuais consequências de um paciente que, se for submetido a um procedimento angiográfico com angioplastia com stent, tem toda a questão aí do antiagregante plaquetário. Muito bem, esse paciente começou a progressão da investigação através de uma cinecoronariografia, que vocês estão vendo aí, onde a gente observa uma lesão complexa com características de placa instável no terço proximal da descendente anterior, perto da bifurcação para diagonal e na mesma altura de uma grande septal que está saindo. Então, essa obstrução, provavelmente ela é responsável por essa alteração do eletrocardiograma de esforço e, obviamente, essa alteração merece cuidado, merece atenção, merece algum tipo de intervenção. Os hemodinamicistas podem até considerar alguns detalhes dessa placa com características instáveis, se ela seria factível ou permitiria se pensar em se raciocinar na possibilidade de uma angioplastia com stent. Dada a complexidade da lesão, talvez não. Muito bem. Qual é o racional de tudo isso? Nós temos os 3 problemas. O problema não cardíaco, que é a possível intervenção cirúrgica na próstata, e existe uma tendência natural da gente achar que, como a doença coronária é um fator de risco para eventos perioperatórios, poderia ser razoável se pensar que operando esse indivíduo, revascularizando esse indivíduo com angioplastia ou com cirurgia, a gente reduziria o risco de complicações no perioperatório. O problema é que nenhum estudo mostrou um potencial benefício, mas não ficou demonstrado que existiria esse benefício. Até porque, no ambiente perioperatório, alguns trabalhos mostraram que os pacientes que apresentam infarto o fazem com obstruções hemodinamicamente significativas, mas também com lesões não graves, não críticas. Então, na verdade, não há um racional, não há uma razão absoluta para se pensar que revascularizar nós vamos proteger esses pacientes. Do ponto de vista de evidência, de recomendação nos algoritmos, aqueles pacientes que têm um alto risco de complicações, se esse alto risco for isquêmico, vocês vejam aí na parte inferior do gráfico do lado direito, é um paciente com angina instável, esse paciente não há dúvida alguma que ele deva, depois de ser estudado, ser revascularizado, porque assim nós vamos oferecer para ele um ambiente de menor risco cardiovascular. No caso específico desse paciente, nós temos as duas coisas. Nós temos a doença valvar, a estenose aórtica importante, e uma doença isquêmica que não é uma angina instável, mas que tem uma lesão crítica. Então, como proceder nessa situação? Há muito poucas evidências. É aí que é importantíssimo que haja um bom senso, que haja uma reflexão profunda por parte do clínico, do cardiologista, de toda a equipe sobre o que fazer. Uma das poucas evidências existentes provém desse estudo que está aí na tela, que é o estudo CARP, que estudou pouco mais de 250 pacientes, uma parte deles revascularizando antes de submeter a cirurgia vascular não cardíaca e, do outro lado, procedendo à intervenção cirúrgica sem revascularizar previamente. Vocês veem que as curvas são praticamente coincidentes, não há benefício nenhum, apesar de parecer óbvio, ainda mais na intervenção cirúrgica vascular, mas essa diferença não se verificou. Uma estratégia que os médicos, que os pesquisadores fazem é pegar subgrupos de uma população do estudo para tentar encontrar subgrupos nos quais essa vantagem possa se verificar. Quando a gente faz isso, a gente perde poder no teste, porque com isso, no estudo, porque a gente está estudando uma população menor. E vocês veem que na porção inferior do gráfico existe um subgrupo específico, que são aqueles indivíduos que têm uma isquemia em parede anterior, numa grande área isquêmica do ventrículo, para que esses indivíduos, quando revascularizados em áreas extensas, parede anterior, ou duas paredes, ou 2 territórios arteriais, se a intervenção cirúrgica for vascular, aí sim.
aí sim vale a pena revascularizar antes. Fora dessas situações, não há nenhum indício com os dados desse estudo de que a revascularização poderia ser benéfica. Isso acabou nutrindo esse esquema que está aqui, que é do American College of Physicians, que recomenda lá embaixo, quando o teste de isquemia for positivo, que a gente deve pensar em revascularizar. Um outro estudo que fortalece isso é um estudo pequeno, é o estudo de CRIS-5, que foi feito numa população mista holandesa e americana, que analisou 101 pacientes com uma disfunção ventricular importante, pacientes muito graves, com fração de ejeção do ventrículo esquerdo abaixo de 35%, que iam ser submetidos à intervenção cirúrgica vascular. Metade caiu para um tratamento com revascularização antes, metade foi diretamente para tratamento clínico e correção cirúrgica do problema vascular. Esse estudo, os resultados foram catastróficos, no sentido que os pacientes são muito graves. A gente não podia esperar nada diferente disso, em torno de 40% de mortalidade nos dois grupos, mas o mais importante que a gente vê aqui é que não há diferença, os dois grupos são parelhos em termos de complicação. E que não haveria nenhum benefício em você revascularizar, nem mesmo esses pacientes. Aliás, até além disso, talvez não há benefício até em operar esses pacientes, porque o índice de complicações é tão grande que talvez a história natural da doença os proteja, independente de qualquer intervenção, potencialmente, ou que haja uma especulação de que ela possa melhorar esse paciente. Por que não foi encontrado benefício? Na verdade, uma das hipóteses é porque hoje a gente dispõe de uma série de tratamentos poderosos que mudam a evolução natural da doença coronariana. Antiagregantes, beta-bloqueadores, estatinas, bloqueadores de canal de cálcio, técnicas cirúrgicas mais rápidas, com menor perda volêmica, todas essas medidas reduzem a taxa de mortalidade de complicações. E talvez por isso mesmo a gente não consegue mais enxergar uma diferença se a gente opera antes, se revasculariza antes o paciente ou não. É só uma hipótese. É uma questão a ser estudada. Isso acabou de ser publicado agora, é a diretriz europeia de cardiologia do ambiente perioperatório, publicado há poucos meses, que recomenda apenas como classe 1 revascularizar o paciente somente para aqueles pacientes que já tinham uma indicação de revascularização fora do ambiente perioperatório e que a intervenção não cardíaca seja eletiva, ou seja, dá tempo de você esperar. E esta situação é baseada em poucos estudos, em estudos pequenos. Não há por isso que o grau de recomendação é 1, mas o nível de evidência é B. Os europeus agregaram um nível de evidência C para aqueles indivíduos nos quais tem uma intervenção cirúrgica não cardíaca, que não pode ser protelada, mas que você opta por fazer a revascularização num momento imediatamente depois da cirurgia não cardíaca, tentando diminuir a complicação no perioperatório. A diretriz brasileira da Sociedade Brasileira de Cardiologia se preocupou com esse fato, esses dados estão publicados, eles são acessíveis no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e o grau de recomendação é o mesmo, para aqueles indivíduos que já tinham indicação fora do contexto perioperatório e especificamente naqueles pacientes contemplados pelo CARP, aqueles que vão ser operados a cirurgia para intervenção cirúrgica vascular, ou que tem uma grande disfunção ventricular, ou que tem uma grande área isquêmica e que devem ser revascularizados antes da intervenção cirúrgica não cardíaca. Em termos de 2A, entram aqueles pacientes que têm marcadores anatômicos de alto risco, paciente com lesão uniarterial em coronária direita, que tem uma angina estável, mas de um grau mais avançado, e isso ganha nível de evidência C. 2B, que seria a maior parte das pessoas não concorda com isso, não recomenda, mas algumas ainda recomendam, é para aqueles indivíduos que têm indicação de revascularização para intervenções cirúrgicas, que são pacientes de alto risco, que têm
indicação anatômica de revascularização, como, por exemplo, uma lesão de tronco ou triarterial, e que esses pacientes vão ser submetidos a uma intervenção cirúrgica de baixo risco. Teoricamente, eles poderiam ser operados sem precisar revascularizar antes. E a classe 3 é exatamente aquilo que acontecia antes, que parecia fazer sentido, revascularizar para todo mundo. Não faz o menor sentido, não há mais recomendação para isso, aliás, muito pelo contrário, isso é uma coisa que realmente mudou a prática clínica, mudou a evolução e o tratamento desses pacientes. Para finalizar, alguma questão muito importante. Esse paciente especificamente aqui, ele tem um câncer de próstata, ele tem uma estenose aórtica e tem uma lesão coronariana. Em função da lesão coronariana, apesar dessa lesão coronariana ser passível de uma angioplastia em uma mão habilidosa, esse paciente tem uma estenose aórtica importante. A intervenção cirúrgica na próstata, por outro lado, por mais que indique a necessidade, a possibilidade grande de ser um câncer, isso não é urgente e é eletivo. Então, a recomendação que surgiu aqui foi revascularizar o paciente, fazer a correção cirúrgica da estenose aórtica e, num segundo momento, com segurança, realizar toda aquela investigação necessária, biópsia da próstata, um eventual diagnóstico de câncer de próstata e a intervenção cirúrgica não cardíaca curativa para o câncer de próstata. Quanto tempo entre uma coisa e outra? Sim, o intervalo ideal depois de uma cirurgia cardíaca é de 30 dias. É claro que dependendo da condição do paciente, nós podemos encurtar, ou da gravidade da doença de base, nós podemos encurtar esse tempo. Dificilmente menos do que 2 ou 3 semanas, mas o ideal 30 dias, quando todas as condições relacionadas ao pós-operatório da cirurgia cardíaca foram ultrapassadas. A recuperação pulmonar, todo o processo inflamatório agudo relacionado com a revascularização já foi otimizado. É claro que isso nós vamos lidar um pouco mais, com mais detalhe nas próximas aulas, sobre o que fazer quando a revascularização foi feita por meio de um catéter, através de uma angioplastia. Mas para saber isso, você deve prestar atenção às próximas aulas e os próximos casos. Então, essa é uma situação na qual a gente tem que fazer o que às vezes é necessário, inverter o processo. O paciente apresentou um problema, havia necessidade de uma intervenção cirúrgica não cardíaca, mas os exames evidenciaram que existia um problema cardiovascular mais grave e que ele deveria ser resolvido primeiramente. Então, inverte-se o processo. Resolve-se o problema cardíaco primeiramente, através da cirurgia de revascularização mais a correção cirúrgica da estenose aórtica, para depois, aí sim, fazer o tratamento da neoplasia maligna de próstata. Esse é uma estratégia que visa proteger o paciente e que só é possível a partir do momento em que esse conhecimento em torno da medicina perioperatória permitiu hierarquizar as condutas e os tratamentos. Muito obrigado.